Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 21. E nós vamos ler o verso 18, 19 e 20. Mateus 21, de 18 a 20. Eu estou com a nova versão internacional, a minha linguagem é a NVI, a sua pode ser um pouquinho diferente, não tem problema, é a mesma palavra de Deus, ok? De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Agora vai comigo para Lucas capítulo 13, e nós vamos ler do 5 ao 7. Lucas 13, de 5 a 7. A partir do verso 5 do capítulo 13 de Lucas, o texto diz: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. Fica muito claro para a gente aqui nessas 2 falas de Jesus, nesses 2 episódios. A uma ele está contando as parábolas e na outra ele está pessoalmente procurando fruto numa figueira e não achando. E aí as pessoas falam assim, quando você vai ler no texto, fala: não era estação, gente. Não era estação de figos. Então por que Jesus estava buscando fruto numa figueira fora da estação? Porque ela já tinha folhas grandes, que é uma característica daquela que já tem fruto. Provavelmente Jesus sabia perfeitamente que não ia encontrar um fruto maduro, um fruto pronto. Mas muitas dessas árvores, elas davam fruto antecipado, um pouquinho antecipado. Então, certamente, Jesus tinha expectativa de, procurando na figueira, achar um fruto verde. Ele estava com fome, gostava de figo de qualquer jeito, e falou assim: vou comer nem que seja figo verde, vou matar a minha fome. E ela tinha uma característica de que tinha já fruto, porque as folhas estavam no tamanho da árvore que já tinha frutos verdes. Só que quando Jesus procura, ele não acha nenhum fruto. E aí parece radical para a gente. Por que Jesus amaldiçoa? Por que Jesus amaldiçoa? Fala: nunca mais você vai dar fruto. Parece tão radical. Se você ler as Escrituras Sagradas, os Evangelhos, você vai ver claramente as ocasiões onde Jesus era duro. Jesus era duro, era firme, quando ele lidava com a hipocrisia. Ele aceitava a mulher que estava adulterando, pega em flagrante adultério. Perdoava e autorizava ela a viver uma outra vida a partir de então. Ele se assentou na mesa, na casa de Mateus, um publicano. Foi criticado por isso. Senta com pecadores e publicanos. Mas nunca mais as pessoas que se assentavam à mesa com Jesus permaneciam da mesma maneira. Uma mudança radical. Ele foi ter uma refeição com Zaqueu, que era corrupto, ladrão. O resultado desse encontro foi que Zaqueu saiu restituindo a todos aquele a quem ele lesou.
Mas quando se tratava de hipócrita, ele não media palavras. Ele usava umas coisas pesadas do tipo sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado, gente? O caiado é de cal, todo branquinho, querendo enfeitar, querendo deixar um túmulo mais apresentável. Mas dentro do túmulo, um corpo em decomposição. Então ele chamava sepulcro caiado o que parecia bonito por fora, correto por fora, limpinho por fora, mas por dentro, um corpo em decomposição. E aqui não é diferente. Isso deixa claro que Jesus não tolera quem só tem aparência de justiça. É melhor que a gente assuma uma vida de pecado do que parecer o que não é e fazer tropeçar ou pôr o pé na porta do céu pelo nosso mau testemunho. Quantas pessoas se recusam a crer em Jesus porque tiveram a infelicidade de conviver com sepulcros caiados que diziam que seguiam a Cristo? E ele geralmente falava isso, gente, com os fariseus. Os fariseus, eles eram exímios guardadores da lei. Eles faziam o que era certo. Eles seguiam a lei de Moisés. Eles se vestiam, a roupa deles era diferenciada, se enchia de autoridade. Eles se achavam tão fiéis a Deus que eles fiscalizavam todo mundo. Na verdade, a seita dos fariseus, ela nasce para chamar o povo de Israel de volta ao arrependimento. Começou até bom. Mas o que acontece? Eles passaram a confiar em si mesmos. E quando a gente confia na gente mesmo, a gente só dá folha. Nenhum fruto. Nem fruto verde. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, minha linda. Você está dando só folha? Ah, Helena, mas eu tento. É isso que é o seu problema, você tenta. Você está tentando na sua força. A gente estava ali agora conversando, à roda da mesa, e a gente estava falando sobre jabuticaba. Por isso que a pastora falou assim, vou alugar o pé. Porque lá em Minas, tem uma cidadezinha, Sabará, que fica pertinho de Belo Horizonte, que tem muita jabuticaba. A jabuticaba movimenta a economia da cidade. E aí, no tempo de jabuticaba, eles alugam o pé de jabuticaba. Então, você pode ir com a sua família, pegar o balde e ir comer, tirando a jabuticaba do pé. Aí você come o tanto que você aguentar. Não pode levar para casa. Tem que comer em loco. Aí a galera vai, né, com a família toda, alugar o pé de jabuticaba. E quando a gente pensa num pé de fruta, né, pensa num pé de jabuticaba, uma mangueira, uma árvore frutífera que você conhece. Será que você pensa assim, a mangueira planejando, né, fazendo um planejamento? Bom, eu tenho que me livrar desses insetos que estão vindo aqui furar as minhas mangas. Eu tenho que me livrar, vou arrumar um remédio para ficar livre dessas moscas, desses mosquitos, dessas vespas que estão aqui furando a minha manga. Ah, eu tenho que providenciar um adubo aqui para minha raiz. Porque eu já estou aqui há tanto tempo, está precisando de um revigor. Vocês acham que acontece isso com a mangueira, gente? Você acha que a mangueira, ela planeja uma maneira de dar mais mangas? Ela planeja uma maneira de como ela pode se apresentar como uma mangueira frutífera para os outros? Não, gente. É simplesmente a natureza da mangueira produzir mangas. E por que é da natureza? Porque Deus formou essa árvore com essa capacidade de dar esse fruto. Quem cuida de uma mangueira, quem tem que julgar remédio, é quem cuida dela. Ela não pode fazer isso por si mesma. E a natureza,
ilustra tanto a maneira de Deus agir com a gente também. Quantas vezes Jesus usa o exemplo da natureza, né? Olha para os lírios do campo, olhe para as aves no céu. Todo o tempo ele desenha com a natureza, porque tudo é obra de Deus, está tudo interligado. E não é diferente com a gente. O desejo de Deus é que nós frutifiquemos, mas que a gente tenha consciência que todo fruto em nós é produzido por Cristo em nós. A religião não pode produzir frutos em nós. Pode até produzir fruto de plástico, que é aqueles que parecem fruto de verdade, mas quando você pega nele, você vê que não é. Não tem cheiro, não tem sabor, não tem consistência, não tem peso, é só aparência. O Senhor não quer que a gente seja uma figueira com folhas grandes sem fruto. Ele quer que a gente tenha aparência, que é sustentada pela natureza dele em nós. Que a vida de Deus, que a vida de Cristo frutifique na sua vida. E aí a gente pensa assim, meu Deus, isso é muito difícil, Helena. Isso é muito difícil. Os fariseus estavam por toda parte, fiscalizando Jesus, fiscalizando João Batista, para ver se eles estavam pregando a verdade, a lei. E aí agora eu quero que você vá comigo para Mateus, no capítulo 3, de 5 a 10. Mateus 3, de 5 a 10. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, iam até ele, João Batista. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Gente, João Batista estava em total sintonia com aquilo que Jesus também estava anunciando. Ele veio no caminho pregando o arrependimento, e Jesus veio apresentando o evangelho. Talvez você conheça alguém que está dentro da igreja, que é crente há muito tempo, casou na igreja, mas não tem fruto de arrependimento. O que é arrependimento, gente? É chorar? Vocês acham que é chorar? Vir na frente, ajoelhar aqui no altar, chorar? Vocês acham que é? Arrependimento tem tudo a ver com mudança de direção. Eu estou andando morta nos meus delitos e nos meus pecados, e eu me encontro com Jesus. E Ele, pela graça, eu não tenho mérito algum, pela graça, por quem Ele é, Ele abre um novo e vivo caminho para que eu volte a me relacionar com Deus Pai. Então eu me converto. Conversão é mudança de direção, não é mudar de igreja, não é mudar de religião, é mudança de vida, mudança de direção. E a partir de agora eu começo a seguir os passos de Jesus, andar nas suas pegadas, imitar as suas ações, e apegada a Ele, eu creio que o Espírito Santo que me foi otorgado para me tornar semelhante a Cristo. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós, nos tornar parecidas com Jesus. Ele deu a sua vida. Aí você vê os primeiros apóstolos, 11 dos 12, 10 foram martirizados. 10 morreram por anunciar a verdade do Evangelho, da ressurreição de Cristo. Apenas João não foi martirizado, mas foi exilado.
Uma vida de abnegação, de entrega, de rendição, um lugar de morte para si mesmo. E como a pastora disse, eu não quero ser redundante, para dar fruto tem que morrer, a semente tem que morrer. Quantas vezes, queridas, nós estamos embaraçadas na nossa vida, e por causa desses embaraços a gente está dando muita folha, mas nenhum fruto. É muito fácil a gente ser crente nesse ambiente aqui. Todo mundo buscando o mesmo Deus, todo mundo escutando a mesma palavra, cantando as mesmas canções, usando o crentez fluente. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, queima ele, está amarrado. O povo sabe que o outro é crente porque começa, um fala misericórdia, o outro, você é crente? Sangue de Jesus, sangue e fogo, olha o manto. Aí o povo já fala, você é crente, né? Isso aí é folha, gente. A saia no lugar certo, a bibliona debaixo do braço, a paz do Senhor, irmã. Isso é folha. Isso é o anúncio que pode ter fruto. O anúncio que pode ter fruto. Mas quando chega em casa... Cala sua boca! Eu não vou fazer não! Eu não sou sua empregada! Vai você! Aí o pastor pede alguma coisa. Ô irmã, você podia fazer? Claro, pastor. Figueirona. Baita de uma figueira. As folhas estão desse tamanho. Você pensa, que irmã serva, solícita, engajada na missão, na obra. Puxa, ela veio e ela ficou a tarde inteira preparando as cadeiras para a conferência mais tarde. Puxa, que mulher dedicada. O marido dela que vai dizer. Por quê? Porque para os de fora a gente quer fazer o quê? Impressionar. E Deus não é impressionável, gente. Ele conhece a nossa estrutura e o nosso coração. Os fariseus também vestiam as roupas deles. Eles queriam o quê? Impressionar. Eles até andavam diferente. Olha aqui como é que nós somos santos. Jesus mesmo quando ensina a orar, fala, vocês não vão ser como os fariseus. Vocês não vão ficar nas praças, orando para todo mundo ver. O Senhor está interessado nas nossas raízes, porque se elas estiverem saudáveis, é natural. Vai dar fruto na estação propícia. É natural. Você não vê nenhuma jabuticabeira fazendo força para dar... Você não vê ela sentindo dor como a gente sente para parir um menino, né? É da natureza. Dá a florzinha e vem a jabuticaba. Coisa linda. É a vida eclodindo. E é isso que o Senhor quer fazer em nós. Por isso que lá em João capítulo 15 ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se a minha vida estiver em vocês, vocês vão dar muito fruto. É fato. No verso 4 do capítulo 15, ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E o que é permanecer em Jesus e Ele permanecer em nós? Permanecer é ficar. Permanecer é aprender. Perseverar. Resistir. Permanecer em Cristo. Aí eu sou zombado na minha casa, ninguém me entende. Permaneça em Cristo. Quanto mais problema, mais perto de Jesus você chega. Mais consolo você busca nele, mais estratégia você busca nele, mais leveza você busca nele. O pessoal com medo do apocalipse está fazendo bunker, está acumulando comida, e eu não estou aqui para falar se está certo ou está errado. Mas quando eu vejo os crentes falando isso, eu fico assim, será que tem tanta intencionalidade em juntar arroz? Quando entra no quarto, fecha a porta e vai ler a Bíblia? Será que pensa, Jesus está vindo aí, eu tenho que estar pronta? Será? Eu não posso ser pega de surpresa. Eu tenho que estar cheio de azeite.
Será? Mais uma vez, você vê as pessoas preocupadas com aquilo que é temporal e não com aquilo que é eterno. E quando a gente se preocupa com o que é temporal, gente, é só folha. É bonito, é verdão, é legal, é interessante, chama atenção, mas não mata a fome de ninguém. E nós não estamos aqui na terra para passeio não, gente. A igreja do Senhor está na terra para que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor que um dia nos libertou do nosso estado. E embora a gente esteja falando sobre isso, frutificação não tem a ver, gente, com eu vou ganhar mais pessoas para Jesus, eu vou trabalhar mais na igreja. Isso é uma distorção do que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Fruto tem a ver com aquilo que Jesus vai produzir em você. Você está mais amorosa? Você está mais gentil? Amabilidade é gentileza. Aí alguém entrou na fila no seu lugar. Ô querida, chegou a bolsa, estava marcando o lugar. De quem que é essa bolsa? Não vai marcar lugar na casa de Deus. Já começa o barraco antes de começar o culto. Mas na hora do louvor, esquece do barraco. Oh, quero ser como criança. Tem hora que eu fico pensando que Jesus fica olhando para a gente e falando, sei. Gente, definitivamente, Igreja do Senhor, no século 21, vivendo os últimos dias, não dá mais para a gente agir como uma figueira só com folha. Não dá mais para você viver uma fé que é dividida, uma vida dividida. Aqui na igreja você é uma pessoa, na sua casa você é outra pessoa, no seu trabalho você é outra pessoa, na faculdade você é outra pessoa. Você é frutífera em qualquer lugar. Se transplantar de terra e cuidou bem das raízes, manteve as raízes, você vai permanecer firme. Não pôs ela na água, pôs ela na terra. Permaneçam em Cristo. E não tem outro jeito da gente permanecer em Cristo, gente, se não for se relacionando com Ele. A gente se relaciona com todo mundo, fala com todo mundo, conversa com todo mundo, mas com Jesus, embora a gente diga que o serve e o siga, a gente tem um relacionamento meio etéreo, assim. De vez em quando você lembra que Ele existe e fala, ô Senhor, o Senhor é bom. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Quando a coisa estreita, aí você vai, né? Aí você lembra que você pode orar. Por isso que muita gente está fraco. Espiritualmente frágil. O que vai quebrar suas emoções e a sua estrutura psíquica. O que vai quebrar o seu corpo. Uma coisa vai puxando a outra. Um tanto de crentes que dizem que amam e seguem Jesus, com pânico, ansiedade, depressão. E eu não estou ridicularizando isso e nem estou demonizando essas doenças. São doenças e devem ser tratadas como doenças. Mas são frutos. Onde que está a raiz disso tudo? Onde que está a raiz? O psiquiatra pode te ajudar a achar a raiz da sua ansiedade, do seu medo, da sua depressão. Mas só Deus cura. O remédio é um paliativo por um tempo. Mas qualquer psiquiatra responsável vai dizer, olha, só o remédio não dá jeito. O remédio é um suporte para você sair disso, mas você precisa de achar o que está gerando esse adoentamento e começar a andar em outra direção. Mudar os seus hábitos. Mudar aquilo que você come, mudar a maneira que você vive, mudar as pessoas com as quais você se relaciona, porque isso está te adoecendo, é o seu trabalho que está te adoecendo, burnout, então é hora de você talvez trocar de emprego, diminuir o ritmo, não é assim? Da mesma forma, gente, para nós sermos curados na nossa estrutura,
a gente precisa se achegar ao Senhor. E a gente precisa de intencionalidade. Quando a gente acabou de ver o texto que fala, a parábola da figueira, que fala, o dono veio, 3 anos, não produzia nada, eu vou arrancar. O dono é Deus. O dono é Deus. A terra é dele, a árvore é dele, e ele vem buscar fruto na árvore. E fruto não é o vizinho que se converteu. Fruto não é a sua célula que está bombando. Fruto é o que a sua vida produz. Fruto é o sinal da existência de Cristo e que Ele está sendo evidenciado em você. E você não faz isso no seu esforço. Você faz isso na sua entrega, na sua rendição, no seu quebrantamento, na sua intencionalidade de conhecer Jesus, de seguir Jesus. Pedro não sinalizou para Jesus que o Senhor é o Messias. A gente estava esperando o Senhor aí, chegou. Quando Jesus falou assim, me segue, ele largou tudo e foi seguir Jesus. Andou com Jesus, comia com Jesus, dormia no mesmo lugar com Jesus, em situações difíceis e de privação. A gente é uma geração muito Nutella. O evangelho é de que o que Deus vai me dar, o que você vai dar a Deus, Ele já deu tudo, deu o melhor, Ele deu o filho dele, para morrer por a sua culpa, pela minha culpa. Mas a gente está sempre esperando receber uma promessa, uma manifestação, um emprego, um marido. As demais coisas serão acrescentadas. Não inverte a ordem. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente está aí, permanecendo em Cristo, mergulhando na pessoa de Cristo, quebrantadas aos pés de Cristo, intencionais no nosso relacionamento com Ele, conhecendo através das Escrituras. Tem gente que já é crente há 10 anos e nunca leu a Bíblia toda. Eu amo Jesus, ama nada. Quando a gente ama, a gente quer conhecer. E a gente não conhece. Eu não conheci o João porque alguém falou bem dele para mim. Eu conheci o João porque eu comecei a andar com ele. Até o ponto que eu não queria mais me separar dele. Até o ponto que levar ele no portão para me despedir dele doía. Eu falei, eu não quero mais ficar longe de você. Eu estou doida que essa data do casamento chega logo. Por isso que nós, como igreja, somos comparadas à noiva. Quando eu estava noiva, eu não queria dizer tchau. Era ruim dizer tchau. Eu não queria soltar o abraço. Eu ficava triste. Eu queria ver ele todo dia, já que a gente ainda não era casado, eu queria que ele fosse lá em casa todo dia. Calma, Helena, daqui a pouquinho, falta pouco, falta 1 mês só, calma. E eu não queria, não era sexo não, gente. Eu estava querendo conversar, passar tempo junto, dividir a vida, comer junto, rir junto. Por isso que nós somos comparadas à noiva. Nós somos uma noiva que não quer namorar. Uma noiva sem desejo. Uma noiva sem fascínio. Será que é noiva mesmo? Porque a noiva está preparando o vestido. Está lavando as vestes. Está enchendo as lanternas de óleo. Ela está ansiosa pela chegada do noivo. Ela está pronta. E isso tudo é uma figura de linguagem que a Bíblia usa, mas que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Em Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vocês que são de mente dividida, limpa o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Como assim? A Bíblia está mandando a gente se afligir, lamentar e chorar pelos vossos pecados. Pela sua inapetência, pela sua falta de apetite, pela sua falta de paixão pelo noivo. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ele está falando de quebrantamento, de rendição, de se chegar e falar, Senhor, eu não consigo mesmo não. Eu não consigo mesmo não, Senhor. Eu não sou amorosa na minha natureza não, Senhor. Eu quero dar uma voadora em um.
A minha alegria depende das circunstâncias. Eu ainda não entendi o que o apóstolo Paulo quis dizer com eu estou contente em toda qualquer situação. Eu posso passar fome, posso ter muito e fico feliz e está tudo bem. Como é que Paulo chegou aí? Não sei não, hein, Senhor? Eu não consigo ficar feliz quando está faltando emprego. Eu não consigo ficar feliz quando eu estou passando privações. Ou eu tenho que diminuir o meu ritmo, o meu nível de vida. Eu não aguento mais, Senhor. Quando a gente fala essa frase, fica muito clara de que não é em Cristo que a gente está. Porque se a gente está em Cristo, a gente pode ter essa sensação, eu não aguento mais. Mas o que sai da nossa boca é outra coisa. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for comigo, eu não sei resolver isso. Sustenta-me, Senhor. E quantas vezes a gente procura ajuda em tantos outros lugares. E eu não estou desmerecendo aqui as estratégias, os cursos, não estou nada disso, tudo isso é uma bênção, gente. Mas é vão se a gente não estiver conectadas na videira. Se a seiva da vida de Cristo não estiver nutrindo a nossa vida, nós seremos governadas pela nossa justiça e não pela justiça do reino. Por isso que ele fala, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é meio torta para a gente. A justiça de Deus fala assim, se te roubarem a túnica, se te roubarem a capa, dá a túnica também. A justiça de Deus fala assim, te bateram numa face, oferece a outra. Ele não está querendo dizer literalmente, você chegar lá e falar assim, bate aqui, vai cheirar até deboche. Mas ele está querendo dizer, eu não vou levar em conta isso. Essa ofensa não é sobre mim, é sobre você. E isso não vai entrar no meu coração e virar amargura. Não vai não, porque o meu coração já está ocupado com o Senhor. A nossa justiça é como trapo de imundície. Mas a justiça de Deus é plena. E mesmo quando a gente não entende, ela está conduzindo a gente para uma esperança e um futuro. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Eu gosto dessa tradução que fala, para te dar um destino e uma herança. Mas para isso, gente, a gente realmente tem que estar conectada ao Senhor. Eu quero que você faça uma rápida reflexão aí no seu lugar. Você é uma figueira frutífera para o seu marido? O nosso maior desafio é sermos santos, parecidos com Jesus, dentro de casa. É fácil os de fora verem as folhas. Às vezes eles não vão nem chegar perto para ver se tem fruto. Já ficam felizes com a folha e falam lá, uma figueira que já está dando fruto. Fica satisfeito com a aparência. Mas quem mora com a gente, trabalha com a gente, está perto da gente. E vê no dia a dia como a gente reage. Como a gente cuida das nossas coisas. Como a gente está gerenciando a nossa vida. Como são as nossas amizades. O que a gente conversa na hora do café. Isso tudo vai evidenciar se tem fruto ou se é só folha. E às vezes você está tão cansada. Você veio aqui nessa noite exausta. Ah, não. Esse negócio não está funcionando. Senhor, eu creio no Senhor, eu estou seguindo o Senhor. E a vida está tão difícil, eu não estou dando conta. Gente, quando é que Jesus falou que a nossa vida seria fácil? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci. E eu venci no material de vocês. Encarnado. Eu venci. Significa que empoderado pelo Espírito Santo que mora em você,
Ainda que você lide com os desafios da sua humanidade, ainda que eu e você nunca consigamos ser perfeitas, a não ser naquele grande dia onde nós olharemos para Ele e finalmente seremos como Ele é, ainda assim daremos frutos. As pessoas vão olhar para você e falar assim: está diferente, hein? Está generosa, está mansa. Tem uns maridos que até falam assim: o que você quer? Uma vez um marido chegou para mim e falou assim: olha, pastora, eu queria te agradecer. Cara grandão, eu falei, me agradecer? Sim. É porque a minha esposa começou a ouvir suas mensagens. E aí a coisa mudou lá em casa. E aí eu não estava acreditando muito não, sabe? Eu pensava assim que era só para querer me dobrar, me dominar, me manipular. Aí eu virei para ela para testar e falei assim: passa para cá seu cartão de crédito. O cartão de crédito que eu te dei, você não pode mais usar não. E ela do lado dele ouvindo e só assentindo com a cabeça. E aí, ela não questionou. Me devolveu o cartão. Eu falei assim: vou deixar ela um mês sem cartão. Sem dinheiro, sem provisão. Vou pôr só a comida dentro de casa, mas não vai dar nada para ela. Pastora, aí eu vi. Minha mulher mudou. Eu falei assim: você devolveu o cartão para ela? Ela sorriu, veio, me abraçou. Eu quero te agradecer de coração, porque ela ter mudado, mudou o nosso casamento, mudou a atmosfera da nossa casa, mudou tudo. É isso que a nossa vida, aos pés de Jesus, produz. Ele faz em nós. Certamente, caminhando com Jesus, Jesus ia dar uma voadora no meu marido. Jesus ia falar: por quê? Eu tenho tanto direito quanto você. Talvez ela tenha lido: se demandarem contigo e te pedir a túnica, dá também a capa. É isso que o Senhor faz em nós. A gente produzindo fruto, a gente pode até entrar num treinamento, num coach, numa, sabe, formação, e você tem inteligência emocional, bacana, legal. Neurociência, né? Barato. Mas isso dura um tempo. Isso pode até ser tronco, mas não é raiz. E tronco sem raiz, você sabe o que dá, né? Primeira tempestade, ó, já era. A palavra de Deus nos compara, mulheres: o justo será como a palmeira e como o cedro do Líbano. Sabe qual é a força dessas duas árvores? Raiz. A palmeira suporta ventos de até 170 quilômetros por hora. É vento pra caramba, gente. É força do vento. Ela enverga, mas ela não é arrancada. Por quê? Ela cresce no deserto. E a raiz, ó, tem que achar água. E a gente está com as nossas raízes assim, tudo na superfície. Achando que a folhinha vai manter você de pé. Que a areinha vai manter você de pé. É água que vai manter você de pé. A água que vem da fonte da água da vida. Quem beber desse poço tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A gente escuta isso tudo, a gente já escutou N pregações falando sobre o assunto, mas isso não está gerando nenhuma motivação ou modificação na nossa maneira de viver. O Senhor produz o fruto, mas a gente tem que se mostrar como terra disponível para o plantio, terra sedenta. E Jesus, o agricultor, fala para Deus Pai: não está dando fruto ainda, mas ainda não arranca não. Não arranca não, Pai. Deixa eu colocar um pouco mais de adubo.
Deixa eu afofar a terra ao redor dela para ver se ela produz. Gente, quantas palavras nós temos recebido. Nós temos no nosso país a felicidade ainda de termos Bíblias em várias traduções, em várias com linguagens diferentes. Nós temos acesso à pregação no YouTube. Você sabia que na China, na Coreia do Norte, isso não existe? Você não pode ver uma pregação no YouTube. O YouTube é controlado pelo governo. A igreja é underground, se reúne escondida. Isso não é preparar a terra. Isso é desprezar o que está sendo feito. Nós somos cercados de oportunidades todos os dias. O que vai precisar de acontecer no Brasil, gente? Para a gente acordar que a gente está vivendo um evangelho fake. Meia boca, sem impacto. Porque o que dá impacto é escândalo. Escândalo bomba. Bom, 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 bom. E os crentes mesmo dão like e visualização. Isso não é maturidade espiritual. Quantas igrejas que se esqueceram do chamado missionário não fazem missões, nem urbanas, nem dentro, nem fora do país. Vive para si mesmo. Vive como uma empresa. Cada um vai prestar contas a Deus do que está fazendo. Mas eu quero te perguntar, como é que você está vivendo? Eu me faço essa pergunta todo dia, como é que eu estou vivendo, Senhor? Será que é só folha, Jesus? Eu não quero dar folha, só folha. Eu não quero só parecer, Senhor. Eu quero que quando as pessoas se achegarem na minha vida, elas provem dos doces frutos que o Senhor está produzindo em mim. Que os meus filhos provem da minha benignidade, da minha bondade, do meu domínio próprio. Que o meu marido se beneficie do amor, da alegria, da paciência. Se a gente for uma bênção para a nossa casa, a gente vai ser uma bênção em qualquer lugar. Mesmo aquele da sua família que não caminha com Jesus ou que se desviou do evangelho, você vai ouvir da boca dele assim: eu não gosto da igreja, eu não gosto dos crentes, é tudo um bando de hipócrita. Mas você é crente mesmo. Aquela sua amiga íntima, mãe, ela é crente mesmo. Até aqueles que não estão no caminho do Senhor, percebe Jesus em você. E isso a gente não pode produzir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Só Ele. Ele é a fonte. O resto é poço. Ele é a porta. O resto é parede. Então rompa com esse comodismo, com essa preguiça. Eu não tenho tempo. Tempo você tem. Deus não é a sua prioridade. Porque aquilo que a gente quer, a gente busca. A gente cava até achar. E quando você acha o tesouro, não fica só na música. É lindo a gente cantar, né? Eu encontrei o meu tesouro. É lindo, a música é maravilhosa. O bem mais precioso, você guarda ele com todo cuidado, para não ser roubado. E quantas vezes tantas coisas nos têm roubado. E aí, é só folha. Só folha. E naquele grande dia, o Senhor vem buscar os frutos. Ele vai meter a mão entre as folhas. E quem for só folha, vão ouvir: apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Mas, Senhor, eu trabalhei para o Senhor. Senhor, em seu nome, eu curei enfermo. Eu expeli demônio. Como que o Senhor não me conhece? Eu não te conheço. Você fez na força do seu braço.
Você fez muitas vezes para se mostrar para os outros, para sarar a sua carência de acordo com aquilo que você faz. Gente, o nosso serviço, ele tem que ser uma consequência, e ele será natural dos frutos sendo produzidos em nós. Que quem ama, serve. E o primeiro fruto é o amor. Se não tiver amor, é só barulho, é só folha. O amor vai gerando alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. É o amor que vai motivando, é um fruto que vem puxando outros. Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse nessa palavra. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Plantada na sua vinha. Você está na igreja. Está plantada na terra dele. Ele veio procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Quantos anos o Senhor está falando isso para você? Quantos anos Ele falaria isso? Quantos anos você está na igreja? Já tem 10 anos que eu venho buscar fruto. Já tem 7 meses que eu venho buscar fruto. Quanto tempo? Qual é o tempo necessário para você dar fruto? Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? Uma pessoa, gente, dentro da igreja, que não desenvolve o fruto do Espírito, ela se torna criadora de confusão, portadora de maledicências. Ela está envolvida em tudo que é TBO dentro da igreja. O diabo não desperdiça mão de obra. Se você não encher a sua vida de Deus, deixar a casa vazia, ele volta com mais 7. O homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Qual é o nutriente que nós precisamos nas nossas raízes, gente? A palavra. A palavra de Deus. O livro. O livro escrito vai te apresentar a palavra encarnada. Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Senhor já te deu a palavra. Ele está colocando aí, adubo na sua terra. Você tem recebido a palavra na comunidade de fé que você frequenta. Nessa casa que você frequenta. Você está recebendo a palavra. Mas ninguém vive com a comida de domingo. Ninguém vive de uma refeição por semana. É o que a gente tem a sós com o Senhor. Buscando conhecê-lo de fato. Deixando-nos dirigir por Ele. Deixando Ele quebrar as estruturas de orgulho, de arrogância. Deixando Ele levar embora a inveja. Limpar as ervas daninhas que estão impedindo você de produzir fruto. A inveja, a mentira, a cobiça, a avareza, a crítica, a maledicência. Ele tem que afastar essas pragas. E aí sim, você vai se tornar robusta, forte. Não é qualquer vento que vai te arrancar. O cedro do Líbano, ele começa crescendo 2,5 centímetros para fora da terra. E enquanto para fora da terra ele dá 2,5 centímetros, para baixo ele cresce 1,5 metro. Porque tem uma árvore grande para sair aí. E quanto mais rochoso o terreno, mais forte o cedro se torna.
O que começa com 2,5 centímetros, vira uma árvore que pode chegar até 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. E tudo nessa árvore se aproveita. A madeira, a seiva, as folhas, tudo nela é aproveitado. Será que nós somos como cedro, meninas? Será que o Senhor está forjando, fazendo de nós palmeiras? Tem que ser na raiz. Tem que ser enxertadas nele. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês. E a raiz fala muito disso. Porque a raiz está dentro da terra. E a terra está na raiz. É assim que o Senhor quer que a gente viva. Faz uma análise, como é que está a sua casa? Eu não vim aqui trazer acusação. Todos os dias a gente precisa revisitar os cômodos da nossa casa e ver se é Deus que está reinando neles. Como é que está o seu casamento? Você tem percebido a sede dos seus filhos? A necessidade deles? Ou você só quer apresentar filhos modelo para as pessoas admirarem? Hoje é noite de arrependimento. João Batista está falando, deem fruto de arrependimento. Ou seja, muda a vida. Muda de direção. Para de permanecer nesse lugar que está te adoecendo e fazendo outros adoecer. Esse lugar de aparência e só aparência. Se você vive só de aparência e não está conectada na seiva, minha linda, você vai sucumbir. Mais dia, menos dia, você vai desistir, jogar a toalha, se escandalizar e sair fora. E você vai acreditar, eu posso servir a Deus da minha casa. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja não é feita de uma pessoa só. A igreja é feita da reunião daqueles que creem em Deus. Um depende do outro. Um precisa do outro. Um nutre o outro. Uma raiz só não sustenta uma árvore. Nós precisamos estar juntos. E é aqui dentro que a gente vai ser curado, confrontado. É aqui dentro que a gente vai aprender a servir, a amar, a perdoar. Igreja perfeita? Não existe não. Só vai existir naquele grande dia. Quando nós vamos ganhar um corpo glorificado, seremos como Ele é. Aí sim, o casamento. Mas até lá, a gente precisa se adornar, se cuidar. E namorar com o noivo. Ensina-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu estou sentindo no meu coração de nós termos um momento de rendição. Talvez você está cansada, sobrecarregada. E você nem entendia até hoje por quê. Talvez você tenha vivido de folha uma vida inteira e nem se dava conta disso. Talvez veio a poda. A poda dói, mas vai dar mais fruto ainda, mas dói do mesmo jeito. Talvez você esteja vivendo uma estação de poda. Em qualquer uma dessas estações nós precisamos de nos achegar à fonte da água da vida. E de falar, Senhor, eu em mim mesma não tenho recursos. Mas o Senhor é a fonte da água da vida. E eu quero deixar os meus pesos aqui aos teus pés, as minhas circunstâncias, o meu casamento, a dificuldade com os meus filhos, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, a luta da faculdade. Senhor, eu quero deixar aos seus pés. Declarando que eu não dou conta disso se o Senhor não estiver comigo. E estou abrindo espaço, Senhor. Governa sobre mim. Reina sobre mim.
seja o meu Senhor, não apenas de lábios, mas de fato. Me sustenta na adversidade, até que produza mais fruto ainda.